Prezados amigos e amigas, boa tarde para todos nós. Que Jesus, nosso querido amigo de sempre, esteja aqui presente a nos envolver com a sua paz, que possamos sentir esse dia festivo em que a alegria, a gratidão, a esperança, a fé, tudo que diz respeito a essa casa e ao que aqui os corações têm vivido, que possamos sentir a presença de todos esses sentimentos a acender dentro de nós essa luz, essa força que a gente vai adquirindo com o Evangelho e com o Consolador. Que assim fortalecidos, que assim acolhidos, possamos comungar também com a presença espiritual, com todos os pioneiros, os benfeitores que têm feito parte dessa história, que aqui podemos ver nessa homenagem tão bonita. E aproveitamos então justamente a ocasião para parabenizar a todos os envolvidos nessa história, nessa trajetória, neste trabalho. É de fato um marco, meio século de serviço com Jesus, com Kardec. Ficam aqui os nossos votos de que venha mais meio século, um século no todo e muitos anos mais nessa sementeira que ampara os corações que aqui chegam, mas sobretudo aqueles que aqui têm trabalhado, que aqui têm deixado o seu suor, as suas lágrimas, o seu empenho na jornada com o Cristo de Deus. Então, para mim, é uma alegria poder estar de volta a esta casa, poder novamente encontrar alguns corações queridos, conhecer a novos, e esperamos poder contribuir com essa festa espiritual, trazendo a mensagem do Cristo, a mensagem bendita e consoladora do Espiritismo, para iluminar os caminhos de todos nós. E para iniciarmos a nossa jornada de reflexão, vamos recorrer a um escritor, a um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, pelo qual temos um profundo carinho, nutrimos uma profunda gratidão, até pela importância que ele teve em nossa própria trajetória, com uma de suas obras magnas, intitulada Depois da Morte. Leon Denis, logo na introdução dessa obra, nos convida a um voo panorâmico pela história da humanidade. E esse início, essa introdução da obra, ela já dá o tom da magnitude dessa obra como um todo. A sua beleza poética, a sua filosofia profunda, o seu estímulo, a força moral que dela transparece, que foi a força moral desse grande apóstolo, que não mediu esforços pela causa do Espiritismo, dando continuidade ao que Kardec havia iniciado e outros tantos daqueles que foram os clássicos do Espiritismo, aqueles primeiros colaboradores. É uma obra que merece, que precisa ser lida por nós outros, e logo já na introdução somos arrebatados por essa capacidade que Leon Denis tem de nos fazer voar. É como se ele nos tomasse pelas mãos, nos projetasse no infinito a um ponto de vista tão mais elevado e de lá nos auxiliasse a ver a vida, o cosmos, o universo, por um outro ponto de vista, por uma outra perspectiva, que nos encanta, que nos fascina, que nos faz sentir e melhor entender a magnitude da providência divina, que zela pelos nossos destinos. O tamanho da misericórdia que tem acompanhado os nossos passos. O quanto a vida é muito maior do que por ora concebemos, o quanto ela se estende, se expande, sempre mais bela e mais plena, à medida em que o Espírito a souber buscar. A sensação que tínhamos ao ler Denis é similar à sensação, por exemplo, de ouvir uma sinfonia, como a nona de Beethoven. Ao finalizá-la, aquela sensação quase que de êxtase. E é o que Denis, nessa obra, como em outras, nos provoca. E nessa introdução, no introito dessa obra, ele nos convida a voltar no tempo, fazendo essa jornada e analisando o que tem sido feito, as realizações da humanidade até aqui. E ele começa dizendo, nessa frase conhecida, vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia, as famosas cidades da antiguidade. Cartago em seus brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, da Cilícia, também Roma e os seus arrabaldes. Ele menciona Pompeia, aquelas cidades que estão ali soterradas pelas cinzas, pela lava do Vesúvio.
E assim ele vai nos projetando nessa visão dessas cidades que outrora foram deslumbrantes, no auge, no cume das civilizações de que fizeram parte. Diz ele, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, muitas delas calcinadas pelo sol ardente. Evoquei as multidões que ali viveram, que ali passaram com as suas paixões, seus amores, suas dores, ambições. Vi desfilarem diante de meus olhos e de meu pensamento todas essas multidões. E fiquei então a me indagar, onde tudo isso? Para onde se encaminha tudo isso? Todo esse movimento multissecular da humanidade. Vi passar impérios, heróis, reis, tiranos, figuras obscuras, figuras deslumbrantes, tudo passando nesse eterno transformismo do mundo. E então ele quedava-se a pensar, para onde tudo isso vai? Aonde tudo isso se dirige? Por que essa sucessão de gerações após gerações, como camadas de areia, umas sobre as outras, trazidas pelo mar? Aonde se dirige toda essa multidão com as suas dores, as suas lutas, os seus dramas, os seus sonhos, os seus anseios? Claro, estamos aqui trazendo em nossas palavras, muito mais pobres que as dele, mas é essa introdução que ele nos traz, arrebatando-nos e levando-nos a essas indagações mais fundamentais acerca da vida. O que é a vida quando analisamos toda essa história da humanidade? Onde o fio condutor que nos ajude a enxergar o sentido, o propósito, a direção? Quem analisasse todo esse desdobramento de ações, de realizações, apenas pelos olhos materiais, muito certamente, ou muito provavelmente, não encontraria um sentido maior. Mas graças às luzes do Espírito, ao entendimento dessas leis que o Espiritismo nos traz, eis que por detrás de tudo isso, nós vamos vendo os mecanismos, as leis sublimes e perfeitas a operarem, a impulsionarem a evolução dos seres e das coisas. No movimento que faz parte da própria criação, que a ela é intrínseco e que foi para nós tão belamente sintetizado naquelas palavras do livro de Gênesis, o primeiro das Escrituras, e disse Deus, haja luz, e a luz se fará. Tudo que é criado, toda essa epopeia, toda essa jornada, todas essas formas, todas essas aparências a serviço de uma jornada, de um ser que não perece, em relação a um destino que cada vez mais nos fascina. O espírito imortal, peregrino do universo, utilizando-se dos corpos, como diz Emmanuel, gastando mais e mais corpos, os recursos da matéria, para dirigir-se a Deus, à luz que o criou e à luz que o espera, imortalidade afora. Então é daquelas reflexões que nos projetam as indagações mais fundamentais da vida, aquelas cujas respostas nos darão segurança para a caminhada, aquelas cuja compreensão em torno delas nos darão recursos, nos darão lucidez, nos darão discernimento para saber como caminhar, como escolher, como agir vida fora. E principalmente, uma reflexão que nos surgiu na última vez que líamos essa passagem de Leon Denis. Qual é, de fato, a nossa obra? Onde a construímos? Qual o material efetivo que nos é dado para a realização da obra definitiva? Já que na matéria tudo passa, tudo se transforma, qual é efetivamente o feito do Espírito? O que há de ficar? Essa é uma pergunta essencial, que todos teremos de nos responder.
Porque ao contemplar essas ruínas de civilizações mortas, surge para nós essa indagação: aonde estou canalizando, gastando a minha energia, o meu tempo, o meu esforço? Viso somente o que um dia será ruína, o que um dia talvez estará no museu ou será tragado pelo tempo? Viso somente aquilo que do pó veio e ao pó retornará? Ou já consigo enxergar o que não perece? O que os olhos do mundo muitas vezes não são capazes de ver, mas que é efetivamente a obra imperecível. É esse o tipo de indagação, de questionamento, a que Emmanuel também nos irá convidar, numa bonita mensagem sua no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, cujo título é Transitoriedade. E ele então nos diz: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Para que tudo aquilo? Para que se ergueram tantos arcos do triunfo, tantos monumentos? E ele então nos explica: tudo isso serviu de roupagem ao pensamento. A ideia evoluiu, o espírito engrandeceu-se, e essas vestimentas, essas formas, vão agora quedando-se cada vez mais distantes. Tudo roupagem, cenário, material exterior para a efetiva edificação da obra que permanece e que acompanha o espírito. Imortalidade, eternidade afora. O que outrora foi o brilho de uma civilização como o Egito, lá está, como ruínas ainda admiráveis. As pirâmides impressionam-nos pela capacidade criativa daquele povo, mas um dia o tempo há de consumi-las. Como já consumiu algumas das maravilhas do mundo antigo, como há de consumir um dia as maravilhas do mundo moderno. Na sua primeira obra, por Chico Xavier, intitulada Emmanuel, no capítulo 19, quando fala da civilização ocidental, do nosso mundo de agora, Emmanuel nos diz: as belezas, os monumentos, as grandezas que hoje ornamentam as grandes cidades do mundo, Londres, Paris e outras, a Abadia de Westminster, a Torre Eiffel e outros que pudéssemos aqui elencar, grandes feitos da humanidade, um dia estarão na condição das pirâmides do Egito, do Colosso de Rhodes. Porque passará. Tudo na matéria há de passar. Mas tudo isso é roupagem, é vestimenta para o verdadeiro trabalho que se consolida no Espírito. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar nesta tarde. Para que cada um de nós possa meditar, no âmbito de nossa vida, de nossas realizações, o quanto estamos operando com essa consciência. Se ainda estamos tão voltados, quase que exclusivamente voltados àquilo que o tempo há de consumir, ou se já estamos atentos à obra que há de nos acompanhar. A obra em nós, a obra ao redor de nós, que há de perdurar. E essa reflexão, ela nos veio a partir de um capítulo do livro Boa Nova, o qual já lemos tantas vezes, e até em homenagem à casa fomos revisitá-lo, que é o capítulo de número 15 do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos nos fala acerca de Joana de Cusa. E ali, uma frase de Jesus, dentre todas as orientações que ela traz, melhor, que ele traz para ela, nos chamou a atenção de maneira diferente. Claro que já havíamos lido antes, mas nesse contexto de estarmos refletindo sobre a nossa ação no mundo, sobre as nossas realizações verdadeiras, essa frase fez ainda mais sentido. Como nós sabemos, e Humberto de Campos aqui nos introduz um pouco mais na vida de Joana de Cusa, né, nesses bastidores do Evangelho, essas obras que Humberto de Campos nos traz, também o próprio Emmanuel, por meio de seus romances, principalmente Paulo Estevão, há 2000 anos, são extremamente especiais porque nos permitem viver esse Evangelho para além do que ficou registrado nos Evangelhos. Então, esses bastidores, essa intimidade,
a gente vai percebendo que Joana foi uma colaboradora muito ativa do mestre, mas que enfrentou muitos desafios, especialmente no âmbito do seu lar. Porque Cusa, que era o seu marido, intendente de Antipas, naquele contexto, de modo algum estava interessado ou voltado já para essas questões mais transcendentes. Ainda muito preso a esses jogos políticos do mundo, a sua vivência de religiosidade estava muito mais atrelada aos interesses, aos favores que dali poderia obter, do que propriamente uma reflexão sobre si, a um anseio de melhoria de si mesmo. Por isso, quando toma notícia daquelas propostas tão diferentes daquele jovem galileu, naturalmente as despreza. Como o senador romano, Públio Lentulus, ainda muito voltado também para esse triunfo exterior, material daquele grande império, o Império Romano, não pôde ele alcançar a magnitude daquela proposta tão nova, tão profunda e tão sublime, que Jesus nos trazia com a Boa Nova. Então, Cusa ficava, ora, entre os judeus, a religiosidade judaica, criando ali laços, alimentando certos interesses, e ora, entre os deuses romanos, cultuando os deuses romanos, para que pudesse também bem se posicionar no status, enfim, naqueles jogos humanos. Não conseguia ele divisar o que o Cristo propunha. Mas Joana já havia alcançado o convite, a dimensão do que ali estava sendo proposto. Como, por outro lado, Lívia, a esposa do senador, também. E ambas tiveram de facear essa incompreensão no âmbito do lar. Tiveram de seguir a proposta que estava apresentada do Evangelho, sem contarem ainda, naqueles tempos, com a compreensão dos corações queridos. Puderam entender na prática aquilo que Jesus havia dito, o convite à renúncia, não ao menosprezo aos laços sagrados da família, quando ele diz: aquele que amar filho ou filha, esposo ou esposa mais que a mim, não é digno de mim. Muitos leem essa frase e pensam: não pode ser de Jesus, como assim? Ele que falou tanto da família, de repente nos traz uma orientação. É o que Kardec há de estudar no livro, ou melhor, no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. É uma moral estranha a princípio, numa análise superficial. Mas mergulhando no espírito da lição, compreendemos o que Jesus está nos dizendo. Não devemos deixar de amar aqueles que estão ao nosso lado, se ainda não nos podem compreender em nossos ideais de elevação com Jesus. Não podemos deixar de avançar, de progredir internamente na vivência do Evangelho, mas também não podemos ter a pretensão de querer arrastá-los conosco, a nosso tempo. Querer que caminhem para e passo com o nosso modo de ver. É um trabalho do tempo. É preciso saber esperar. É preciso renunciar, muitas vezes, à alegria de já tê-los lado a lado conosco nesta seara, com a certeza de que no tempo, no espaço, as sementes haverão de germinar. Então elas aprenderam in loco, na realidade, o que era aquele convite do Cristo. Lívia, por 25 anos no lar, desprezada pelo marido, que mal se dirigia a ela, mas firme com Cristo, no trabalho, no apostolado que com ele havia entendido. O senador resistiu até ela partir, mas as sementes ficaram. E hoje nós temos Emmanuel a nos ensinar, graças ao trabalho heróico daquele coração de mulher, que pavimentou caminhos que hoje tanto nos beneficiam. A mesma coisa, Joana de Cusa. Mas relata-nos aqui Humberto de Campos um diálogo que ela teve com Jesus, quando do início aí dessas lutas, dessas dificuldades. Ela que foi uma colaboradora muito ativa, acompanhava Jesus, ajudou a financiar o cristianismo nascente com os recursos que ela tinha, recebe a menção, inclusive nos próprios evangelhos, como uma dessas principais colaboradoras, do Evangelho de Lucas, por exemplo, faz questão de mencioná-la e outros. E ela então, em determinado momento, procura o mestre, buscando identificar a maneira de proceder. Como fazer?
diante daquele quadro difícil, ela buscando aqueles horizontes, o marido voltado ainda para a estreiteza da matéria, para aquelas realizações de natureza mais material e exterior, ela já ansiando pelas luzes do Espírito, do Evangelho, da Boa Nova. E então ela tem um diálogo com Jesus muito bonito, que certamente gravou-se no seu coração dali por diante e que a sustentou até o final daquela encarnação, quando se tornou uma mártir do cristianismo. E não em condições assim simples. Como sabemos, e daqui depreendemos, ao final o testemunho que recebe a possibilidade de ofertar a vida por Jesus foi ainda marcada pelo fato de estar juntamente com seu próprio filho, que diante do carrasco, prestes a acender a pira, onde seriam queimados, ele gritava: Mãe, abjura Jesus. Negue esse Cristo, nós vamos morrer. Imaginemos a força desse coração, o vigor daquela mensagem que nela havia se gravado, para então ela poder dizer: cala-te, meu filho. O Cristo não negou o testemunho. Não seremos nós a fazê-lo. E ter ainda a sublimidade de, diante do carrasco, a lhes lançar ironias e sarcasmos na face, indagando: pois foi então somente isso o que o Nazareno lhes ensinou? A morrerem como covardes? Ela tem a grandeza de responder: não somente isso, ensinou-nos também a te amar. É desse coração que nós estamos falando. E quando vemos um coração capaz de tal testemunho, nós precisamos voltar e procurar quais os fundamentos dessa força. E certamente esse diálogo entre ela e o próprio Cristo é um destes. Ela procura Jesus, indagando se não seria justo, se não seria louvável, em tentar impor aquelas ideias que ela abraçava ao marido. Não vale, Senhor, eu tentar ali forçar, né, de alguma maneira, ele a vir para esse caminho, a encontrar e penetrar também nesta senda? E então que Jesus começa as reflexões, como geralmente ele fazia, né, com os discípulos, com indagações. Geralmente, amigos, as perguntas que levamos a Jesus, ele nos devolve com outras perguntas, e não com respostas. Então você comparece diante do Cristo na prece, indagando isso ou aquilo, ele te devolve uma pergunta. Para que você, no anseio, no esforço de buscar a resposta, amadureça, cresça, forme a resposta por si. Esse é um princípio básico dos grandes mestres de outrora, da maêutica socrática à pedagogia divina do Cristo de Deus. Quantas vezes, indagado, não respondeu ele com uma parábola? Como hoje, ou mais recentemente, em nossos tempos, né, a gente ouve os relatos daqueles, por exemplo, que puderam conviver com Chico, com outros desses grandes nomes, e que compareciam diante deles com alguma indagação, e ouviam então uma espécie de parábola. Quantas vezes já não ouvi de pessoas dizendo: olha, quando fui lá, ele falou isso, saí sem entender nada. 15 anos depois, caiu a ficha. Porque eles não dão a resposta pronta. Eles dão as sementes, eles apontam o rumo, eles colocam uma placa, porque eles sabem que a resposta vai se formando dentro de nós, à medida que caminhamos. Caminha e o caminho se fará. Caminha e a luz se acenderá em teus destinos. Segue o rumo de Jesus. A resposta virá com o tempo. Inúmeras são as perguntas. Todas as respostas encontraremos nele e no caminho que ele nos propôs. Mas não as esperemos prontas. Não as esperemos prontas. Então, diante dessa indagação dela, Jesus pergunta assim:
quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Percebe a magnitude da pergunta? Joana, minha filha, quem tem mais deveres? De quem se espera mais? De quem a vida pedirá mais? Dele ou de você? Portanto, de quem se espera mais renúncia? De quem se espera mais sacrifício? De quem se espera mais paciência? De quem se espera mais indulgência e compreensão? Do parente difícil? Do esposo que não nos compreende? Do filho ainda meio rebelde? Do primo, do tio, da mãe, do pai, seja de quem for? De quem se espera mais? Daqueles que cobramos ou exigimos? Ou de nós, já tocados pela luz, não só do Evangelho, mas também do Consolador? Porque, gente, a misericórdia é tão grande que não contentou-se em nos dar um Consolador. Às vezes nos esquecemos disso, mas no Evangelho está dito assim: e eu vos enviarei um outro Consolador. Então o Espiritismo não é o primeiro Consolador, o primeiro Consolador é Jesus. É o Evangelho. O Espiritismo é um segundo, é um outro, que diz-nos Vicente de Paulo, em Evangelho segundo o Espiritismo, veio sobretudo para os que temos sido mais refratários. E tendo recebido esse duplo aporte de luzes incomensuráveis do alto, de quem se esperará mais? Então é isso que Jesus está perguntando para ela, já dando o tom da reflexão, já trazendo para nós imensas e necessárias reflexões quanto aos desafios de convivência que por vezes tenhamos, no âmbito do lar mais direto, ou no âmbito da própria casa espírita. Se o outro ainda não está seguindo, quantas vezes estagnamos a exigir que faça isso ou aquilo outro? Quando Jesus disse simbolicamente a Pedro, né, naquele último encontro, Pedro volta-se para João e pergunta assim, e ele? O que vai ser dele? Porque Pedro vai seguindo Jesus e João fica ali parado. Claro que é um símbolo, né? Jesus fala assim, o que te importa a ti? Se eu quero que ele fique, né, segue-me tu. Se eu quero que ele fique até mais tempo, se ele ainda não está avançando, caminhando, segue-me tu. Nada te impede de me seguir ainda mais, deixando ao outro o tempo que lhe aprouver, o tempo do seu despertar. E aí, ele segue a reflexão com uma outra pergunta. Quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não manifesta-se de maneira retumbante, convertendo a todos à sua verdade, à sua lei? E aí o Cristo traz mais adiante: a sabedoria celeste, Joana, não extermina as paixões, transforma-as. Porque o que são as paixões? O bloco bruto. O que é a virtude? A estátua feita a partir desse bloco. Como opera a sabedoria divina? Desbastando gradualmente o bloco. Deus, diz-nos Humberto de Campos, usa o tempo e não a violência. O que outrora é imperfeição, o que por ora é imperfeição, o que por ora é dureza, o que por ora é resistência, teimosia, amanhã será a firmeza, a resiliência, a grandeza de um espírito. As paixões não são, dizem-nos os próprios espíritos, por meio de O Livro dos Espíritos, questão 907, 908, as paixões em si mesmas não são más. Foram colocadas no homem para o bem. O problema, digamos assim, é o excesso, é o que ainda não foi desbastado. Mas aqui ele está dizendo, é isso que vai se dando, Joana. Deus, a providência, não extermina, transforma.
E prossegue dizendo: aquele que às vezes semeou muitas lágrimas do mundo, muitas dores, pode despertar para Deus, para a vida maior, por uma lágrima. Por um coração que verdadeiramente o pôde tocar. Quantas vezes temos visto em nossas reuniões mediúnicas hoje, corações que estão há séculos presos nas sombras. Um Gregório, do livro Libertação, que lá vão sendo buscados pelos corações de mãe, pelos corações de pai, como um Quinto Varro, resgatar um Tassiano de suas sombras. É isso que temos visto, o trabalho paciente nos séculos do amor. Porque operar com Jesus pede de nós ampliação de horizontes. Paulo diz assim na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Se nós esperamos em Cristo, somente para esta vida, somos das mais miseráveis das criaturas. Matilde, a mãe de Gregório, esperou 7 séculos. Lívia esperou uma encarnação inteira para só o final, quando ela já havia partido, poder ver as primeiras sementezinhas a germinarem naquele coração. Quinto Varro vinha acompanhando aquele pupilo, seu filho espiritual, há quanto tempo? E encarna 2 vezes em sequência, Quinto Varro, Quinto Céus, para ter a alegria de, pela primeira vez, vê-lo adentrar uma casa onde o Cristo era estudado. E quanta luta, quanto sacrifício. Célia Alcione volta séculos depois para dar continuidade à obra que havia começado lá atrás. Para nós, narrada no livro 50 anos depois, junto aos seus familiares, que não puderam, naquele tempo, compreender a grandeza do seu testemunho, mas ela não desanimou. Foi fiel até o fim, sabendo que nos séculos as sementes frutificariam. Séculos depois, volta ela lá de Sírios, na figura de Alcione, para dar continuidade àquela sementeira silenciosa. Dela não teríamos notícia não fosse Emmanuel. E aí produziu para nós esses corações que foram, que são, têm sido companheiros de Emmanuel, de Chico nessa jornada. Rômulo Joviano, que era o seu pai lá naqueles tempos, e aqueles corações que ali estão vinculados. Um trabalho, gente, multissecular. Então, operar com Cristo pede de nós isso. Saber usar o tempo nesse processo de transformação do que outrora era a dureza, o mármore, a rocha bruta, e depois será a estatuária prima. Pedro, a princípio, era uma rocha pontiaguda, dura. Nós vemos o quão intransigente ele era, o quão explosivo, irascível, tantas vezes, com aqueles que buscavam ao Mestre. E o que Jesus foi fazendo? No trabalho paciente do amor, convertendo aquela dureza que outrora feria, na firmeza que depois sustentou o cristianismo nascente. Esse é o trabalho, portanto. E aí Jesus segue. Antes um pouco. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Então, o apostolado do Evangelho, a tarefa do Evangelho, é um convite à colaboração com o céu. E assim como Deus não força, não impõe, atua no momento oportuno, sabe, portanto, ler cada circunstância, cada situação, para identificar como proceder, como atuar em cada momento, assim também nós, quando despertamos para essa consciência, vamos aprendendo a fazer a leitura dos corações que estão ao nosso redor, das circunstâncias que nos envolvem, para saber como atuar em cada momento. Paulo chegou a dizer, gosto muito dessa frase, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que saibais a como responder a cada um. Então a alma que vai entrando nessa senda, nessa consciência com Cristo, do trabalho que lhe cabe, não só da sua transformação, mas também a influência benéfica na transformação de outras vidas, ela vai adquirindo essa sutileza, essa capacidade inspirada por Deus de dosar muito bem o sal de cada momento. Para essa alma
um pouquinho mais do sal da verdade, para essa outra um pouquinho menos. Algumas já mais habilitadas a um alimento mais sólido, outras ainda pedindo um leite mais incipiente. Paulo mesmo diz: com leite vos criei, ainda não com alimento sólido, porque ainda não estáis preparados. A alguns um alimento mais elaborado, a outros ainda o leite. A dosagem entre amor e verdade, sobre a qual Chico nos dizia, algumas gotas de verdade diluída no amor, são as medidas que a gente precisa ir descobrindo. Mas essa leitura da vida, essa leitura das circunstâncias e das pessoas pede madureza espiritual, maturidade, pede sintonia com a espiritualidade. Só aquele, portanto, que está atento ao seu trabalho interno, em conexão com Cristo, é que vai se habilitando a ser esse instrumento de renovação onde está. Kardec chega a dizer, acerca da tarefa fundamental de educação, que cabe a todos nós, porque no fundo o Evangelho e o Espiritismo não são senão obras educativas de nós e dos outros. Kardec elenca 3 elementos para a educação, para a arte da educação. Ele diz ser uma arte. Profunda observação, muito tato e muita experiência. Então, as almas que vão se habilitando a atuar nesse processo de colaboração com Deus, na transformação de outras almas, são aquelas que observam, analisam a si, a vida, ao que a cerca. São aquelas que desenvolvem tato. Sabe, essa virtude, essa habilidade, sobre a qual nem sempre pensamos. O tato é essa sensibilidade de saber até onde ir, onde passa um pouco, onde falta, é saber a justa medida para cada coração. E muita experiência. Só aqueles que vivem, que labutam, que conhecem as almas humanas, as dores humanas, são os que se gabaritam a educar, a aproximar os corações dessa senda de renovação. Então, o que ele disse a Joana de Cusa: o Pai não impõe, opera no momento oportuno, e os meus seguidores serão aqueles que adentrarão esse processo de cooperação com o Pai. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Então fujamos às contendas desnecessárias, às picuinhas, aquelas coisas que muitas vezes, começando pequeninas, roubam-nos a paz. Em nós, no lar, saibamos entender o momento e buscar a inspiração para quando atuar e como atuar. E aí ele conclui na frase que mais nos chamou a atenção nesse contexto, dizendo assim, não, primeiro antes tem outro, esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Doce ou enérgico, conjugar as duas coisas. E diz, encerrando, volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Ama o teu companheiro, ama aquele que está contigo, que caminha ao teu lado, seja o companheiro, seja o filho, seja o parente, seja o confrade de casa espírita. Ama este coração como material divino que Deus colocou em tuas mãos para talhares ali uma obra de amor, de vida e de sabedoria. Então, quando li essa frase, juntando com aquela introdução, aquela reflexão que Leon Denis nos propôs, pude então entender. Toda a matéria do mundo que transformamos em nossos feitos e realizações se transformará de novo. Nossos corpos passarão, os títulos, papéis, tijolos, construções, monumentos passarão, mas qual o material onde edificamos a obra definitiva? O Espírito. E, sobretudo, em cada espírito, aquilo que é o seu fundamento, a sua própria essência, o sentimento. Aí, o material divino que nos foi dado trabalhar. Em nós, mas também naqueles que nos circundam.
Isso me faz recordar uma passagem muito bonita, que também está no livro Boa Nova, agora o capítulo de número 3. Quando Jesus, depois de passar um tempo com o Batista no deserto da Judéia, preparando-se para o início da sua missão pública, ele passa por Jerusalém. E conta-nos Humberto de Campos que ele estava ali sentado nas adjacências do templo de Jerusalém. Aquele que era um dos monumentos mais impressionantes, né, o orgulho daquele povo, o segundo templo, que era um pouco menor que o primeiro, mas ainda assim impressionante. E ele contemplava, né, aquelas colunas, aquela construção, quando ele chama a atenção de um dos sacerdotes que ele estava, Hanã, que viria a ser Anás, mais tarde, seu juiz. E eles começam um diálogo, Hanã sempre com muito desprezo, né, porque ele pergunta o que aquele jovem fazia por ali, ele fala, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E aí Hanã já fica com aquela empáfia, como assim, você, um galileu, falando em reino de Deus, quando eu, sumo sacerdote, não estou sabendo disso aí? Como Deus buscaria alguém como você para levar adiante uma empreitada como essa, e não viria até nós, os sumos representantes no templo? E aí ele vai nesse tom de profunda ironia, as respostas de Jesus sempre muito belas. Até o momento em que ele pergunta, e de onde virão os teus colaboradores? Por acaso você tem o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, grandioso? E Jesus responde apenas, os meus colaboradores virão de toda parte. E aí Hanã, naquele mesmo espírito de ironia, é verdade, os tolos e ignorantes estão em toda parte. Certamente será esse o material da sua empreitada, da sua obra. No entanto, você se propõe a fazer uma obra divina. E por acaso, alguma vez você já viu uma estátua perfeita, feita com fragmentos de lama? Você quer fazer uma obra divina? E esse vai ser o material que você vai usar? Por acaso, você já viu alguma vez uma estátua perfeita de um material tão pobre? E então Jesus lhe responde com uma das mais belas frases que já pudemos ouvir, ler do Mestre. Sacerdote, nenhum mármore mais puro e mais formoso existe que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Esse é o material divino, gente. O sentimento é o material divino, onde cada um de nós somos chamados a talhar a obra imperecível. Tudo mais estará sujeito ao transformismo de sempre. Mas o que fica gravado no sentimento de alguém é luz que jamais se apaga. O bem, o amor, a luz que foram acendidas no caminho de alguém e que marcaram o coração de algum espírito, são luzes que daí por diante jamais se apagarão. Esse é o trabalho maior que temos para conosco. A escola do Evangelho não é senão essa. Talharmos a obra-prima que seremos nós na criação. Porque de tudo que Deus criou, tudo que nos encanta os olhos, as estrelas e as constelações, tudo isso é matéria. E tudo isso passará. Mas o Espírito, não. Será a luz a brilhar a eternidade afora. Luz que nasce no manancial do sentimento. Irradiando-se cada vez maior e mais bela, como vemos já em Jesus. Nas grandes luzes que quais estrelas cadentes passaram por esse mundo. Eles são as obras-primas de Deus, nos dirá Cair Schutel, os espíritos transformados. Esse é o trabalho que nos cabe, esse é o trabalho que também nos cabe junto aos outros. Porque não só vamos talhando a nós mesmos com o cisel da boa vontade, da disciplina, da perseverança, nossos gestos de amor, de bondade, de misericórdia, vão também desbastando os outros corações ao nosso redor. Vão removendo neles aquilo que antes era tão pontiagudo, era tão áspero. A nossa brandura, a nossa doçura é muito mais poderosa do que a força retumbante da violência ou da imposição. O trabalho que forma, que molda a pedra, no transcurso dos séculos, por exemplo, da água, é muito mais aperfeiçoado do que a dinamite que tudo estoura.
É preciso pensemos nesses termos, nessa capacidade nossa de, pelo cinzel da boa vontade, erguido, trabalhado no amor, podermos ir transformando, desbastando os corações, ainda brutos talvez, as paixões ainda explosivas, para que no transcurso do tempo, cada movimento desse possa produzir depois uma obra sublime. É o que temos buscado fazer conosco, é o que podemos contribuir nas vidas que nos cercam. Então essa reflexão de Jesus para Joana de Cus, aliada a essa compreensão de que o sentimento é o material divino por excelência, onde temos a esculpir, nos chamou a atenção para refletirmos melhor como temos lidado com as nossas convivências. Nossos esforços no mundo são louváveis, têm a sua razão de ser, na profissão, naquilo que fazemos aqui na matéria, mas ao final das contas, o que ficará foram as marcas que pudermos gravar em cada coração. Num centro espírita, num núcleo cristão, a edificação um dia também será história. Um dia será ruína, um dia ao pó retornará. Mas as marcas feitas em cada coração que aqui passou, pelo cinzel da boa vontade, acolhendo, amando e amparando, essas acompanharão esses espíritos imortalidade afora, sendo sempre uma fonte em retribuição de gratidão, de estímulo àqueles que um dia os ampararam, àqueles que um dia os salvaram de caminhos tortuosos, de sendas obscuras. Reflitamos, portanto, melhor em como temos lidado com aqueles que estão ao nosso lado, pela misericórdia de Deus. Aí está a nossa principal obra. O sentimento deles, passível de ser transformado pelo sentimento nosso. Eis o grande chamado, o grande convite de Jesus para conosco. Lembrando Leon Denis, no lema de Michelangelo, que ele resgata no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando trata da dor, no capítulo 26, ali ele fala desse cinzel que a dor opera muitas vezes em nossos destinos, mas podemos pensar no cinzel que acabamos por ser em outras vidas. Então, lembrando de Michelangelo, e digamos assim, do seu lema, nos seus processos de escultura, diz Leon Denis: tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde luz por tudo e jamais abandones o cinzel. Assim Michelangelo operava, vendo no bloco bruto de mármore a estátua que ali está em potencial. Assim o Cristo tem operado conosco. Blocos brutos de mármore que temos sido, endurecidos por tantos séculos, resistentes, teimosos, mas nos quais já vê o Senhor, o anjo que um dia há de se libertar. Perguntado, aliás, Michelangelo, sobre como ele fazia aquilo, ele dizia: eu já vejo o anjo ali, meu trabalho é apenas ajudá-lo a se libertar. Seja assim a nossa ação junto a esses outros corações, como tem sido a ação do Cristo e de nossos benfeitores para conosco. Tira o supérfluo, foge às disputas inúteis, às picuinhas desnecessárias, tira o supérfluo. Aclara o obscuro, quando a sombra se fizer, acende a luz da indulgência, a luz do silêncio, a luz da paciência. Difunde essa luz por tudo e jamais largues o cinzel. Jamais descreias do poder de cada gesto no bem, porque a sementeira é certa. A plantação com Jesus, a colheita, pode tardar, mas é absolutamente segura nos séculos. Estão aí os livros espíritas, estão aí essas vidas que foram transformadas por amor, pelo amor daqueles que as antecederam, estão aí todos esses testemunhos para nos deixar isso evidente. Que possamos então compreender agora que, saindo deste mundo, se não tivermos deixado obras de pedra, títulos, um grande destaque, mas se tivermos transformado a cada coração que ao nosso lado esteve, deixando ali um marco que seja pelo cinzel da boa vontade e do amor, teremos feito muito, porque isso não há de passar, ao passo que tudo mais é simples cenário, é simples vestimenta na grande jornada em direção à luz. Que o cinzel em nossas mãos esteja sempre ativo,
trabalhando fundamentalmente, primeiramente em nós mesmos, mas que não nos esqueçamos também do quanto podemos contribuir a esses corações que o Senhor atrelou aos nossos destinos, na certeza de que as lutas de agora serão as alegrias de depois. A incompreensão, a renúncia, o sacrifício de agora será a alegria de depois podermos ver aqueles a quem amamos conosco, em direção ao Cristo, em direção a Deus. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.